Olá, tudo bom? Ei, ei. Muito boa tarde. Convidamos a todos a ocuparem os seus lugares para darmos início à nossa solenidade. Este evento é equipado com o serviço de tradução simultânea para o italiano e está sendo transmitido pelo YouTube do Concepre. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à solenidade de posse da nova Comissão Administrativa e abertura do simpósio Novos Desafios do Poder Judiciário, a Experiência Brasil-Itália, do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONSEPRE. Compõe a mesa de honra dessa solenidade as seguintes autoridades: o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e presidente do CONSEPRE, desembargador José Laurindo de Souza Neto. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos Alberto França. Conselheiro do CNJ, doutor Marcelo Terto e Silva. O controlador-geral do Estado do Paraná, doutor Raul Clay Cocaro Siqueira, neste ato representando o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, doutor Frederico Mendes Júnior. Vice-presidente da AMB, doutora Patrícia Machado Carrijo. Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Amapar, doutor Gederson Suzin.
Vice-cônsul da Itália em Curitiba, doutora Maria Salamandra. Procurador-geral do município de Foz do Iguaçu, doutor Oslide Souza, neste ato representando a Prefeitura de Foz do Iguaçu. O vice-presidente do CONCEPRE e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O secretário de Relacionamento Institucional do CONCEPRE e presidente do Tribunal de Justiça do Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Mello. A secretária de Cultura do CONCEPRE e presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Valdirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Nilson Soares Castelo Branco. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira. A presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Maíra Naff. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Hilo de Almeida Souza. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia. Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Getúlio Correia. Presidente do Tribunal de Justiça do Alagoas, desembargador Fernando Tourinho de Omina Souza. Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge. Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador José Cruz Macedo. Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Romeu Araújo de Oliveira. Presidente do Tribunal de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Registramos ainda a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Palermo, na Itália, doutor Antônio Bálsamo. O corregedor da Justiça, desembargador Expedito Reis do Amaral. O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Celso Jair Mainardi. O diretor da Escola Judicial do Paraná, EJUDE, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. O vice-diretor da Escola Judicial do Paraná, desembargador Rui Alves Henriques Filho. O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná para o biênio 2023-2025, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, em nome de quem saudamos todos os demais desembargadores presentes. Representando a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o vice-presidente vereador Rogério Quadros. O professor da Sapienza Universidade de Roma, Roberto Micu. Professor da Universidade dos Estudos de Palermo, Cristiano Celoni, e também professor da mesma universidade, Dária Scalita. Também agradecemos a presença das demais autoridades, magistrados, servidores, convidados deste evento e todos que nos acompanham no canal oficial do CONCEPRE no YouTube, que transmite a solenidade ao vivo. O Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEPRE, nasceu no dia 5 de novembro de 2021, a partir da união do Conselho de Tribunais de Justiça e do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça. Tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos tribunais de justiça de todo o país. Na noite de hoje, tomam posse o presidente e os vice-presidentes eleitos no 5º encontro do CONCEPRE, que aconteceu na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, em novembro de 2022. Para iniciarmos a solenidade, solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és tão gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá Baruque ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és tão gentil, pátria amada, Brasil. Como primeiro ato desta solenidade, serão entregues honrarias indicadas pelo presidente do CONCEPRE e por seus membros durante o 5º encontro do Conselho. Considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Estadual no exercício de suas relevantes funções públicas, o CONCEPRE resolveu agraciar, de acordo com o regulamento interno, o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, assessor especial da presidência do CONCEPRE durante o ano de 2022, a quem convidamos neste momento a dirigir-se ao centro e receber a honraria que será entregue pelo presidente do CONCEPRE, desembargador José Laurindo de Souza Neto. Na sequência, o senhor Leonardo de Andrade Ferraz Fogaça, secretário executivo da presidência do CONCEPRE, convidamos à frente para receber a honraria que será entregue pelo presidente do CONCEPRE.
Uma salva de palmas aos nossos homenageados. Dando continuidade, nós convidamos neste momento o Procurador-Geral do município de Foz do Iguaçu, doutor Osli de Souza, nessa solenidade representando o prefeito Francisco Lacerda Brasileiro, para dar boas-vindas aos participantes. Por um despacho simples, eu fui alçado à condição de quem tem que falar do alto. Obrigado. É com muita honra que Foz do Iguaçu, enquanto eu estava ali, eu pensava que nós não falamos somente em nome de Foz do Iguaçu. Nós, desse ponto da fronteira, falamos em nome de toda uma coletividade internacional que tem o maior prazer em recebê-los nesse momento importante da vida brasileira, da vida do judiciário, nesse momento importante para todos nós, em todos os aspectos. Em nome do prefeito Francisco Lacerda Brasileiro, que está em viagem, dou as boas-vindas a cada um e ao tempo em que digo: fiquem bem nessa cidade, fiquem conosco tanto quanto possível, nos levem consigo e volte o mais breve possível. Saúde, bom evento. É isso. Convidamos agora o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Frederico Mendes Júnior, para fazer uso da palavra. Meu professor na universidade,
Paraná seja esse celeiro, produtor de soja, produtor de milho, produtor de carne, que abastece grande parte do Brasil e do mundo. E até chegar aqui em Foz do Iguaçu, o Rio Iguaçu vem distribuindo vida desde o litoral para cá. E ele deságua em um outro rio, e não no mar. Aqui é o encontro do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, e que depois de milhares de anos nos deu essa beleza das cataratas. Então o Rio Iguaçu é tão generoso que mesmo quando ele chega no seu fim, ele nos dá uma das 7 maiores belezas da natureza no mundo. Então, presidente, parabéns pela escolha, e Foz do Iguaçu é o melhor lugar para essa solenidade, para receber o presidente Carlos França, que já é um ícone na magistratura brasileira, todo mundo conhece o desembargador Carlos França, e que conhece o seu trabalho à frente do Tribunal de Justiça de Goiás. Fui pego de surpresa aqui, e não sou acostumado a falar muito, até pedir desculpa por não ter trazido nada escrito, mais formal. O presidente José Laurino fala sobre qualquer assunto, em qualquer lugar, é professor, mais de 30 anos em sala de aula, tem uma facilidade muito grande para isso. Mas eu fui pego aqui de surpresa, de improviso, então vou ser bem breve. Quero cumprimentar aqui a magistratura do Paraná, meus colegas Cristiane Leite, que está ali, e no Alberto Júnior Veloso, nosso veterano, juiz da Vara Civil de Londrina. E estamos aqui com os nossos presidentes do passado, o presidente Paulo Vasconcelos, o presidente Beckner, nosso presidente de hoje, José Laurino, e nosso presidente do futuro, que é o desembargador Kepler, que chega no Tribunal de Justiça, agora na posse daqui a poucos dias, e que vem trazer muita esperança na magistratura do Paraná. Não porque agora fosse um período ruim, ou um período difícil para a magistratura, pelo contrário, é um período muito bom. Mas toda posse traz em si isso, né? Essa coisa da renovação dos sonhos, renovação das esperanças. Quero que o senhor saiba, presidente Kepler, que a magistratura do Paraná deposita no senhor muitas esperanças, como também no presidente Carlos França, do qual é dependente todo o judiciário brasileiro. Essa posição do Conselho é uma posição super respeitada no Brasil, com acesso a todos os lugares, a todas as esferas de poder, e o Conselho tem sido o maior parceiro da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. A Associação dos Magistrados Brasileiros, lá em Brasília, está à disposição dos senhores que passam todas as dificuldades na administração dos tribunais. Não é fácil administrar o Tribunal de Justiça hoje, são muitas demandas inesgotáveis para recursos que não são ilimitados. E o dia a dia do presidente do tribunal é de pedidos, é de escolhas, e o Conselho tem feito um papel extraordinário nisso. A AMB apoia os tribunais de justiça do Brasil, e o Conselho tem pelo menos 50 processos no Brasil, processos individuais que envolvem o Tribunal de Justiça e demandas próprias do Conselho. E isso nos honra muito. O judiciário brasileiro, ele assumiu um protagonismo, uma importância nunca vista na nossa história. O judiciário brasileiro é, sim, um garante, o principal garante do Estado Democrático de Direito e da democracia no Brasil. Agora, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ele tem essa importância, ele está na vida das pessoas, desde as questões mais simples, como as demandas de consumidor, demandas de saúde, como as demandas mais complexas do país, ele é incompreendido. A cada dia o judiciário brasileiro é mais atacado. Nós temos milhares de juízes espalhados pelo Brasil inteiro, trabalhando todos os dias, nas cidades mais longe, naquelas cidades onde chove dentro do fórum.
daquelas cidades que se chega por barco, depois de 2 ou 3 dias, e esse judiciário, dessa gente trabalhadora, dedicada, que trabalha ali com os valores mais nobres, os valores éticos, ele é tão incompreendido. E nós queremos trabalhar com isso, sabe? Nos próximos anos, a ideia da Associação dos Magistrados Brasileiros é trabalhar dentro da nossa pauta corporativa. Fazer com que o judiciário brasileiro, esse importante garantidor da democracia brasileira, seja também valorizado. Que seus magistrados sejam reconhecidos pelo seu trabalho. Que seus magistrados tenham uma remuneração compatível com a importância do cargo, com a função que exerce e das milhares de decisões que diariamente são prolatadas pelo país. Presidente Carlos, acho que o caminho está pavimentado e eu quero colocar a MB, toda a estrutura, toda a magistratura brasileira à disposição do senhor. Desejo que esse período aqui no CONCEP seja muito leve, de muita felicidade e muito sucesso. Muito obrigado pela atenção, senhores. Desculpe a demora. Obrigado. Em tempo, registramos o representante do Tribunal de Justiça do Tocantins, o vice-presidente desembargador Pedro Nelson Miranda Coutinho. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o pronunciamento do desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Boa tarde, boa noite. Pronto? Ok. Boa noite a todos, acho que já é boa noite. Eu quero, inicialmente, saudar todos os presentes e agradecer a cada um dos senhores a presença aqui nesse evento, transmissão de posse, e também a realização desse simpósio, né, Brasil-Itália, experiência Brasil-Itália. A intenção foi exatamente essa, de dar um significado maior dentro da importância da transmissão dessa posse. Por isso fizemos esse evento junto com o simpósio, com a participação dos professores italianos que aqui nos dão a honra da sua presença. Não poderia deixar de fazer menção a todos aqueles que aqui se encontram, motivo de grande orgulho para todos nós. Aos nossos presidentes que aqui comparecem, motivo de grande alegria, de grande satisfação. Parece que foi ontem que estávamos em Recife, né, no dia 5 de novembro do ano de 2021, durante o 21º encontro nacional do Conselho de Presidentes, quando se deliberou em Recife a união dos dois órgãos de representatividade da magistratura estadual, o Conselho e o Colégio. Foi realizado, deliberou-se então pelo nascimento do CONCEP, Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça. Um momento histórico porque foi propósito de lançarmos a base da justiça estadual, que ela perpassa pela união de esforços. Eu acho que a união é a grande força que traz a mudança que nós precisamos. E foi nessa seara, nessa esteira, que nós atuamos, né, procurando sempre a união de todos, né, procurando sedimentar a representatividade da justiça estadual no cenário nacional, porque sabemos que a justiça estadual corresponde a 80% dos processos da justiça brasileira, porque nós sabemos que a justiça estadual é a justiça de proximidade, é a justiça do ser humano, é a justiça de gente e também de ente, mas que vive as vicissitudes da dramaticidade da existência humana. Passamos por um período difícil, ainda estamos passando, período pandêmico. Na verdade, quando sentimos medo, sabíamos dos desafios que teríamos para frente, para que enfrentar, né?
solucionar problemas daquele pai de família que não tem condições de pagar a escola do seu filho, para um plano de saúde, num momento de grande dificuldade. Sabíamos que seriam vários os desafios a serem enfrentados. Vivemos um período de grande dificuldade, vivemos uma sociedade hoje polarizada, uma sociedade antagonizada. Eu digo sempre que é uma sociedade que faz parte dentro desse processo civilizatório mesmo que nós estamos vivendo. É uma realidade brasileira, mas não é só do Brasil, é também da Itália e do mundo. São rupturas, né? São rupturas epistemológicas, onde se busca as mudanças, as estruturas do poder judiciário, que tem como tradição toda uma resistência a mudanças. E nós temos que ter coragem. Foi a busca dessa união, com o propósito de ter coragem de ter a mudança, porque a mudança exige risco, mas o não mudar causa um risco maior. Por isso que era necessário que fomentássemos essa união para enfrentar os problemas que ainda existem acerca do Pacto Federativo. Nós somos 27 estrelas, né, unidas em prol do judiciário, de uma justiça estadual forte, uma justiça estadual que não se submeta, aos desmandos, às determinações sem ser consultadas. Essa foi a nossa intenção, a participação dentro do debate, do diálogo, nesse momento em que se percebe a importância do diálogo, né? Eu sempre digo, o diálogo ocorre quando duas pessoas pensam até mesmo de forma diferente. A polarização que vivemos nesse momento existe em virtude do fato de que todos têm a verdade, trazem uma verdade, isso leva a um antagonismo, né? Então é importante fomentar essa união para que venhamos enfrentar os problemas, os desafios causados por essa pandemia. Na verdade, tantos problemas, tantos desafios tivemos que enfrentar. Buscamos uma maior representatividade no Conselho Nacional de Justiça, né? Não poderia deixar de agradecer a presença aqui do conselheiro Marcelo Teto, que aqui se encontra e que sabe do necessário diálogo que tem que existir com o Conselho Nacional de Justiça e a Justiça Estadual, para que venhamos a participar dos grupos de trabalho, porque seremos nós, os juízes de primeira linha, que teremos que executar as políticas públicas. Por isso, do nosso esforço em buscar a união para estabelecer um diálogo, e conseguimos estabelecer grupos de trabalho dentro do Conselho Nacional de Justiça, com representatividade da Justiça Estadual, né? Primamos e almejamos a participação, não só nos grupos de trabalho, nas deliberações que pudessem trazer consequências à Justiça Estadual. Visitamos várias vezes os senadores, participamos em comum com a Associação dos Magistrados na busca de melhores condições remuneratórias aos magistrados, né? Questões que antes eram questões de interesses associativos se tornaram questões de interesses institucionais, né? Daí a necessidade da importância da união dos magistrados, os interesses associativos, os interesses institucionais. Passamos por um momento difícil, senhores. Passamos um momento de transição. Eu sempre digo que é um momento de ruptura paradigmática, de viragem epistemológica, de compreensão, né? Hoje a polarização e o antagonismo leva àquilo que eu chamo de um estado estrônico, um estado anômico, na verdade, sem essa coesão social, onde se existe muita dúvida, na verdade, ou pelo contrário, onde se existem certezas demais, né? É importante que tenhamos, é necessária a dúvida para que possamos refletir nesse momento em que nos falta subjetividade para compreender os momentos nebulosos porque passamos, esse momento nebuloso que ganha reverberação inédita, em que a cisânia parece deixar a sua marca nas relações políticas e sociais, institucionais. Por isso que cabe ao Poder Judiciário ocupar o seu posto, cabe ao Poder Judiciário oferecer segurança para que os valores democráticos sejam tão arduamente conquistados, estejam consolidados, que haja essa preocupação, né, com o Estado de Direito e a democracia. E esse é o caminho que perseguimos, e esse é o caminho que
estamos sempre atrelados. Nós, presidentes dos tribunais de justiça, somos os dirigentes das estruturas primeiras da justiça, né? Somos os guardiões dessa égide que se coloca entre o cidadão e as ameaças aos exercícios da cidadania, né? Graças ao espírito agregador. Eu acho que é importante frisar, estabelecer a necessidade da união, né, desse espírito dos membros desse conselho. E foi nesse espírito, essa foi a atmosfera que buscamos na nossa relação. Uma relação cordial. Cada um dos senhores aqui, nós tivemos encontros memoráveis, em todos os rincões desse país, não é verdade? Tivemos a oportunidade de participar em vários encontros, todos encontros mensais, virtuais e presenciais. Tivemos a oportunidade de conhecer culturas diversas, ver a diversidade, a riqueza do nosso país. Essa é a nossa força, essa mistura de raças, de valores e culturas. Isso nos torna fortes, né, e nos torna consolidados para enfrentar todos os desafios que ainda persistem, né, que devemos buscar estrutura, buscar conhecimento, porque o conhecimento é a maior ferramenta de transformação, e nessa esteira buscamos relações com as escolas de magistratura, fomentar, né, troca de boas práticas, experiências que deram certo em outros tribunais. Buscamos essa uniformidade dessa justiça estadual única, essa magistratura consolidada e forte, única, né, na defesa dos interesses, lutar pela justiça social. Essa é a nossa missão. Lutar pela justiça social é a coisa mais importante para se fazer na vida, dizia Albert Einstein, né? Essa é a missão que nos cabe, é o bem servir, né? E não poderia deixar também de fazer registro, né, do local onde estamos, como fez o meu querido amigo Frederico, Foz do Iguaçu. Nós encontramos esse momento de transmissão de posse, né, onde tivemos a oportunidade de trabalhar com essa equipe maravilhosa, né, nosso vice-presidente, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pessoa maravilhosa, culta. Tivemos uma relação de amizade, nos permitiu que vivenciássemos experiências, marcantes na nossa existência. Isso não poderia também deixar de agradecer a relação que tivemos com o desembargador Edson Ulisses de Mello, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, um grande poeta, um ser humano de alto valor, uma pessoa maravilhosa, cor ad cor lector, somente uma alma fala com uma alma, um coração fala com o coração, e tivemos essa relação, desembargador, poeta, desembargador Edson Ulisses. Não poderia deixar de agradecer a sensibilidade, a nobreza e também o seu caráter humano da nossa desembargadora, a secretária de Cultura, a desembargadora Valdirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Você ouve com muito brilho na sua atividade de fomentar a cultura e todas as relações pessoais e interinstitucionais que são necessárias para a nossa união. Muito obrigado. Quero aqui também registrar a admiração que tenho por essa nova cúpula diretiva, dessa mesa diretora que assume hoje. São pessoas, todas elas, desembargadores reconhecidos nos seus tribunais, de alta respeitabilidade, de alta credibilidade, que tenho certeza que irão levar e dar prosseguimento a todas as ações que foram estabelecidas nessa nossa gestão, com grande representatividade. Temos o desembargador Carlos Alberto França, presidente do Tribunal do Goiás, presidente novo que assume, presidente do CONCEPRE, também um grande jurista e um grande administrador que levou o seu tribunal a um grande reconhecimento dentro das avaliações dos órgãos nacionais. É uma pessoa que tem aquilo que eu chamo, como todos, aquela facilidade, habilidade da relação pessoal, os soft skills,
né, sabe se relacionar, é isso que precisamos, saber nos relacionar e saber compreender o outro, né? Isso é muito importante no desenvolvimento da nossa atividade. Muito obrigado, ficamos muito honrados, Vossa Excelência tem aceito o convite de desempenhar essa função de presidente do nosso Conselho de Presidência dos Tribunais do Brasil. Não poderia deixar também de agradecer e mencionar, né, a participação efetiva do desembargador Marcos Alaor Diniz Granger, presidente do Tribunal de Roraima, vice-presidente do CONCEPRE, né, sempre muito participativo nas questões de grande interesse, do Conselho de Informática, né, e são interesses, são ferramentas que precisamos. Não posso deixar aqui também de agradecer a participação do nosso grande desembargador Contar, né, pessoa da mais alta credibilidade também. Estivemos muito próximos, fomos recebidos na sua casa com muita fidalguia, nos recebeu e teve a oportunidade de desempenhar o seu brilho, de dar vazão às aptidões da sua própria personalidade como um grande líder ao capitanear a comissão de honrarias desse conselho. Muito obrigado, desembargador Contar. A presença de Vossa Excelência foi sempre muito, assim como de todos. Eu não gostaria de mencionar cada um de todos, sob pena de cometer alguma gafe. É um momento de grande emoção também para mim, que estamos todos de passagem nessa vida, né? E fazia menção ao local, né? Mas antes de fazer menção ao local, eu quero continuar a agradecer e saudar aqui o desembargador Paulo César Velten Pereira, presidente do Tribunal do Maranhão, como vice-presidente das Relações Institucionais, que aqui se encontra, seu bem do mesmo modo, uma pessoa maravilhosa, que tem uma capacidade de fazer amizade, conhecido de todos, e que, por certo, irá somar os interesses da Justiça Estadual com muito brilho. Também a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente e vice-presidente do presidente da Cultura do CONCEP, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nos dará o prazer de capitanear, de liderar essa área da cultura, né, tão importante, né, do nosso Conselho. E também o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Minas Gerais, como vice-presidente de Inovação e Tecnologia, ferramentas tão necessárias. Também um grande amigo, que assume essas funções que tão importantes nos dias de hoje, eu dizia, né? Porque os desafios são tantos, né? O momento que vivemos, né, traz, eu repito, o sentimento da unidade, quanto é importante, Fred. Né? No associativo, a gente vê isso no associativismo, da nossa magistratura, a tua liderança, Fred, né? E agregar, tanto é, e se consolidar como um candidato único dessa grande força que é essa associação, talvez a maior associação de juízes do mundo, não é verdade, Fred? E tenho certeza que, junto com os magistrados, as associações de magistrados, nós levaremos à frente, enfrentaremos os desafios, que não são muitos. Essa é a nossa missão, servir, né, dentro desse período de grandes transformações, sem perder a ciência de que somos a justiça do povo brasileiro, uma justiça que precisa se adaptar às peculiaridades de um país de dimensões continentais, de uma nação que foi formada no cadinho de várias culturas, como eu já disse, cuja riqueza advém justamente dessa miscigenação. Nossa beleza está exatamente na nossa individualidade, na nossa mistura, na nossa gente. É importante estabelecer que também a busca da autonomia da nossa justiça estadual sempre foi perseguida. Autonomia financeira, administrativa e orçamentária. É muito importante. Sabemos gerir as nossas estruturas. Sabemos das peculiaridades de cada um dos 27 estados representados por esse Conselho. O princípio federativo que nos rege e orienta que tenhamos um trilho, mas que cada um tenha o poder de conduzir sua própria estrutura administrativa. Buscando o mesmo caminho, esse Conselho, né, buscará com certo, né, consolidar essa autonomia, né, e é isso, senhores. Eu não quero
encerrar meu discurso de encerramento, agradecendo. Acho que é muito importante agradecer a presença dos magistrados também, que aqui se encontram, que me dão a honra de suas presenças, juízes dos tribunais regionais do eleitoral, e do Tribunal Regional Eleitoral, que aqui se encontram, desembargadores, colegas, ex-presidentes, uma saudação toda especial ao nosso presidente eleito, eu peço uma salva de palmas, o desembargador Kepping, presidente do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito obrigado pela presença, Kepping. Eu quero agradecer a minha equipe de trabalho, a todos aqueles que estiveram junto comigo, dentro desse trabalho administrativo de gestão, na busca das melhores condições de representatividade que tivemos, né? Não poderia também de agradecer a minha esposa Nítia, que aqui se encontra, né? Está comigo, juntamente com meus filhos, Lorenzo, Leonora, Leonardo, nessa caminhada há mais de 38 anos, estamos juntos, né? Compartilhando, né? Dentro dessa vida que, como já disse, estamos todos de passagem. É importante que é inevitável, as mudanças são inevitáveis. É isso que dentro amanhã teremos o nosso simpósio, Fred, os desafios do Poder Judiciário, as experiências do Brasil e da Itália. E eu sempre digo que a mudança é necessária, né? A mudança ela é inevitável, as transformações são inevitáveis. A vida é um sopro. Não é verdade? As passagens são rápidas, principalmente nesses momentos onde tudo corre de uma rapidez enorme nessa sociedade exponencial. Eu sempre digo, temos que trocar o pneu com o carro andando, temos que nos adaptar e sermos resilientes às situações que exigem mudança. Devemos estar, o Poder Judiciário sempre arraigado dentro de uma tradição, dentro de uma liturgia, deve estar aberto a essas mudanças, né? Saber que é necessário inovar, né? Em busca dessas transformações, né? A inovação ela traz riscos, mas não inovar traz um risco maior. É verdade, tenhamos coragem, né? A coragem é importante dentro da busca do ideal, né? A coragem ela não é um estado de ânimo. Eu sempre penso na coragem quando vejo aquele esportista que se joga de uma montanha com uma asa, né? E eu me pergunto, será que coragem, na verdade, não é uma condição de espírito, de estado que ele se dispõe, é o preparo. A coragem exige preparo. E todos aqueles que aqui vão exercer funções de representatividade estão preparados para tanto, né? Como magistrados, como gestores, isso nos traz alento. E é isso. Eu quero agradecer também a minha esposa, como já fiz, aos meus filhos, Lourenço, Leonora e Leonardo, que me deram motivos para me tornar cada dia melhor no meu cotidiano, né? E consciente dessa minha responsabilidade, não quero fazer um inventário daquilo que fizemos, não é a ocasião, mas quero deixar registrado a nossa vibração, o nosso entusiasmo em buscar a união entre todos e dar uma representatividade à nossa justiça num conselho unido que conseguiu resultados positivos na transformação não só da magistratura, mas da sociedade brasileira. Não posso deixar de citar a nossa participação, a representatividade que tivemos nas audiências do Conselho Nacional de Justiça, quando tivemos a oportunidade de intervir como amigos curi em questões vitais dentro da nação, né? Principalmente nas questões que envolvem o Pacto Federativo, nas questões tributárias, nas questões, na verdade, em que, por certo, as receitas dos nossos estados e dos nossos tribunais seriam substancialmente diminuídas, sem a possibilidade de que pudéssemos desenvolver o nosso trabalho buscando o objetivo que perseguimos, não é verdade? Então, eu quero dizer que temos muito ainda o que sedimentar, a caminhada é longa, né? Eu acho que essa missão ainda está para ser cumprida porque é eterna, é necessário que se dê continuidade àquilo que foi realizado, buscando sempre o melhor caminho, né? Sempre buscando aquilo que você persegue, que é a autonomia, a representatividade, e é isso, estamos juntos. E, da minha parte, presidente, me dirijo agora àqueles que assumem a minha
a minha vontade, a minha vibração em dar a minha contribuição, né, para que tenhamos aquilo que perseguimos e, sobretudo, estejamos cientes de que a nossa justiça estadual é aquela justiça de que a sociedade depende, e é para hoje, né? E é por isso que devemos estar sempre unidos. O sentimento de unidade é a nossa força. Senhores, muito obrigado pela presença e pela atenção de todos. Eleitos em reunião administrativa que ocorreu entre os dias 23 e 25 de novembro de 2022, passamos agora para o momento de assinatura do termo de posse e diplomação dos excelentíssimos desembargadores e desembargador eleitos para a Comissão Administrativa do CONSEPRE. Iniciamos com a presidência. O atual presidente, desembargador José Laurindo de Souza Neto, neste momento assinará o termo de posse, que será encaminhado para o novo presidente, desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele receberá das mãos do desembargador José Laurindo também o diploma, que o torna presidente do CONSEPRE. Os magistrados fazem o registro deste momento e eu peço uma nova salva de palmas. Neste momento, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assina o termo de posse como vice-presidente do CONSEPRE e receberá o diploma do desembargador Carlos França. Neste momento, o desembargador Marcos Alaor Diniz faz a assinatura do termo de posse e, na sequência, recebe, então, o diploma o registro agora das autoridades e uma nova salva de palmas, por favor. Neste momento, o desembargador Paulo Sérgio Velto Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assina o termo
ocupando a posição de vice-presidente de Relações Institucionais. Neste momento, então, a entrega para o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agora sim, o desembargador Paulo Sérgio, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, receberá o diploma do desembargador Carlos França, ocupando o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais. E finalizando, então, a comissão administrativa do CONCEPRE, convidamos a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que assinará o termo como vice-presidente de Cultura do CONCEPRE e receberá o diploma dos desembargadores. Com isso, encerramos este momento de posse da comissão administrativa e podemos convidar todos os desembargadores da nova comissão para virem à frente para fazer um registro. Convidamos então agora desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, vice-presidente do CONCEPRE, desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, vice-presidente de Relações Institucionais, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, vice-presidente de Cultura do CONCEPRE, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, vice-presidente de Inovação e Tecnologia, e o novo presidente do CONCEPRE, desembargador Carlos França. Uma salva de palmas de todos para a nossa nova comissão administrativa. Finalizado o ato solene de posse da comissão administrativa, neste momento, ouviremos o pronunciamento do desembargador Carlos França, presidente empossado do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEPRE, e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Uma boa noite a todas e a todos. Inicialmente, eu cumprimento de uma forma muito especial ao desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Conselho de Presidentes do Tribunais de Justiça até esta data e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nosso Estado anfitrião. Cumprimento de forma muito calorosa também os meus colegas presidentes de tribunais de justiça que aqui se fazem presentes, os seus representantes. E aproveito, e não poderia deixar de fazê-lo, estender um cumprimento à senhora Nisa Felos Laurindo de Souza Neto. E em seu nome, senhora Nisa, eu queria cumprimentar todos os familiares, esposas, esposos de nossos colegas presidentes e desembargadores que aqui se encontram. Uma saudação especial também ao conselheiro Dr. Marcelo Terto, membro do Conselho Nacional de Justiça, goiano, que está abrilhantando aquele conselho, doutor Terto, com a sua inteligência e sua competência. Receba nossos cumprimentos. Eu cumprimento as autoridades estaduais, na pessoa do doutor Raul Caro Siqueira, controlador-geral do Estado do Paraná. Uma saudação calorosa à magistratura brasileira, na pessoa do presidente da nossa querida e aguerrida Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Frederico Mendes Júnior. Em seu nome, doutor Frederico, eu demonstro o meu respeito, a minha consideração à magistratura nacional, neste momento tão delicado que nós estamos vivenciando. E estendo à doutora Patrícia Carrijo, valorosa presidente da nossa Associação Estadual da Magistratura, no querido estado de Goiás, e vice-presidente da AMB. Com estas saudações, eu também faço, e todas as autoridades se sintam cumprimentadas, mas eu faço também de uma forma muito carinhosa à magistratura goiana, que nos assiste à distância pelo YouTube, aos servidores do TJ Goiás, meus colegas desembargadores daquele estado. Eu cumprimento e aproveito para cumprimentar na pessoa da desembargadora Ana Cristina França, que vem a ser também a minha esposa. A juíza auxiliar da presidência do TJ Goiás, que se encontra presente, doutora Cirlei Martins da Costa, o doutor Rodrigo Leandro da Silva, diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, profissionais que tanto me ajudam na gestão daquele tribunal. Sintam-se todos cumprimentados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer por esta honraria de ter sido escolhido de forma bondosa pelos colegas presidentes de tribunais para conduzir o nosso conselho.
esta honraria, ela traz, na verdade, muita e enorme responsabilidade. E nós vamos seguir em frente, dando sequência à gestão do presidente José Laurindo, mas para isso não atuarei sozinho. Eu atuarei em conjunto, primeiramente, com os membros da diretoria, da comissão administrativa do CONCEPRE, e conto muito, desembargador Marcos Alaor, com a sua parceria e atuação e competência como vice-presidente do CONCEPRE, com o desembargador Paulo Sérgio Welter Pereira como vice-presidente de Relações Institucionais do CONCEPRE, o desembargador Marcos Alaor, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, o desembargador Welter, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Igualmente, será imprescindível a atuação dedicada e competente da desembargadora Isis Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atuará como desempenhando as funções de vice-presidente de cultura desse Conselho. Igualmente importante, por demais, será a atuação do desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que atuará desempenhando as funções na área da vice-presidente de Inovação e Tecnologia do CONCEPRE. Mas muito mais, nós atuaremos em conjunto com todos os presidentes de tribunais de justiça desse país. Justiça estadual, como o desembargador presidente Laurindo disse, 80% das ações do Poder Judiciário Nacional tramita em nossos tribunais. Então, é uma atuação de grande relevância na diretoria e nesse CONCEPRE para o avanço e aprimoramento da justiça estadual. Na verdade, colegas, e isto precisa ser realçado, a gratidão à gestão que se finda no CONCEPRE. O desembargador Laurindo, com toda a sua competência, dedicação, facilidade de trato, avançou com esse Conselho na defesa das prerrogativas, na defesa da autonomia do Poder Judiciário Estadual. Meus cumprimentos, presidente Laurindo. Vossa Excelência fez a diferença, mas para isso também contou com a atuação ímpar dos membros da diretoria que estavam ao seu lado, o vice-presidente Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do secretário de Relações Institucional, desembargador Edson Ulisses de Melo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, e da secretária de Cultura, desembargadora Valdirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, a quem fica registrado nosso reconhecimento e agradecimento. Nesta mesma linha, e seguindo o norte de trabalho sério e responsável, pretendemos envidar esforços para que o CONCEPRE possa atuar na defesa incansável dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Judiciário Estadual. Bem como na constante prevalência da autonomia e independência desse poder judiciário estadual e do Distrito Federal, conforme desenhado na Carta Magna.
Na consecução desses objetivos, teremos como referência a necessidade de intermediar as relações entre os tribunais de justiça e as diversas esferas de poder e governo, em especial o Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Marcelo Terto, com os tribunais superiores, contando sempre com a parceria já manifestada anteriormente em sua fala, com a AMB, tão bem conduzida pelo presidente que aqui fez uso da palavra e que expôs com muita maestria a importância da defesa dos interesses, prerrogativas da magistratura, doutor Frederico. E aqui eu faço um registro. O diálogo tem que existir. Diálogo entre poderes, entre os nossos próprios tribunais, com os outros poderes e órgãos autônomos. Em Goiás, nós tivemos e temos a felicidade de nunca antes vivenciado, e nos últimos tempos, com muita satisfação, eu pude participar desse momento, de um diálogo franco, republicano, entre todos os poderes e órgãos. E nós vamos, como começou e avançou na gestão do presidente Laurindo, levar esse debate, esse diálogo para os tribunais, junto aos tribunais superiores e ao Conselho Nacional de Justiça. Pois temos que mostrar ao Conselho Nacional de Justiça as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas expectativas, porque muitas das vezes o Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro, um relator de um determinado tema, não tem conhecimento aprofundado da realidade daquele judiciário estadual ou dos efeitos que uma decisão tomada em Brasília, que nós respeitamos e respeitaremos sempre, possa ter junto aos tribunais ou aos judiciários estaduais. Mas talvez seja um pecado nosso, que não demonstrávamos antes as nossas necessidades, as nossas angústias. Então, na busca desses avanços, nós vamos aprimorar estas conversações, esse diálogo com os tribunais superiores e com o Conselho Nacional de Justiça. E eu digo e acrescento, nesse tempo histórico em que nossa nação atravessa período de enormes turbulências no campo da institucionalidade, de violentas ofensivas à ordem constitucional, de injustificáveis agressões e vilipêndio ao Estado democrático de direito, de violação da paz coletiva e da segurança pública, de desrespeito à autoridade constituída, ressoa imprescindível o alinhamento dos poderes da República e seus representantes, em especial do Poder Judiciário brasileiro, para que, com firmeza, harmonia e equilíbrio, possamos cerrar fileiras em defesa da legalidade, da ordem jurídica e do regime democrático. Em tempos de treva, o papel constitucional do Judiciário sobreleva para ser o farol e porto seguro da sociedade, a quem devemos garantir que cumpriremos fielmente nossa missão outorgada pela Carta Cidadã de 1988. Então, trabalharemos assim,
com responsabilidade compartilhada e integrada, visando sempre observância aos princípios, prerrogativas, políticas e funções institucionais do nosso poder. Os tempos, portanto, meus estimados colegas, são tempos de luta, de temperança e de fé no porvir. Eu sou muito crente, confiante de que superaremos esse momento tão delicado, com a atuação, claro, firme do nosso Poder Judiciário. Assim, parabenizando uma vez mais o desembargador José Laurindo pela condução exitosa do nosso Conselho, agradecendo-o pela receptividade neste maravilhoso Estado, deixo registrado o meu compromisso renovado de muito trabalho e do meu empenho pessoal na direção do engrandecimento e fortalecimento do nosso Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Como disse o poeta Vinícius de Moraes ao amigo artista plástico Di Cavalcanti, a hora é grave e constante. Ai que lutar, Cavalcanti, como diz Neruda. Então, ao concluir, não sem antes fazer uma referência merecida ao futuro presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que estará, com certeza, ombreando conosco nesse conselho, desembargador Luiz Fernando Tomás Encap, ao qual desejamos sucesso, êxito na condução da Justiça paranaense, na sequência da tão exitosa administração do desembargador José Laurindo. Eu conclamo, então, meus estimados amigos e amigas, presidente de tribunais de justiça, bem como os eminentes colegas da diretoria do CONCEPRE, a lutarmos e dedicarmos nossos esforços no sentido de defender e enaltecer o poder judiciário brasileiro, em especial o judiciário estadual. Meu muito obrigado. Estas foram as palavras do desembargador Carlos França, agora presidente empossado do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEPRE. Convido agora o nosso anfitrião, desembargador José Laurindo de Souza Neto, para as palavras finais. Eu novamente gostaria de agradecer a presença de todos e conclamar todos que iniciaremos amanhã o simpósio com a participação dos palestrantes italianos e dos palestrantes brasileiros. Temos aqui a presença do presidente Antônio Balsamo, presidente do Tribunal de Palermo, aqui na Itália, o qual pediria uma salva de palmas ao nosso presidente do Tribunal italiano. Também teremos a palestra do professor Roberto Mico, professor da Universidade de Sapienza, na Universidade de Roma, na Itália. Uma salva de palmas. Também ao professor Cristiano Celone, da Universidade de Estúdio de Palermo, que aqui se encontra. E por videoconferência teremos a participação do professor Dário Scaletta, da Palermo, Itália. Eu queria só fazer pela ordem aqui e manifestar também e cumprimentar os professores italianos que abrilhantarão o evento a partir de amanhã, por um equívoco que eu não mencionei antes. Sintam-se cumprimentados e sejam sempre bem-vindos ao Brasil. Muito obrigado aos representantes da sala.
Não poderia deixar de mencionar também os palestrantes brasileiros que teremos aqui, com a participação do desembargador Roberto Portugal Bacelar, desembargador do nosso estado do Paraná. Teremos aqui a participação também do professor Edgar Guimarães, que aqui se encontra presente, também solicito uma salva de palmas também, nosso professor Eduardo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Também a professora Ângela Costadello, da Universidade Federal do Paraná, que aqui se encontra presente, também a Ângela está aqui, né? Ao juiz estadual Marcos Alan de Melo Gomes, né, do Tribunal de Justiça do Pará, e também o professor juiz Dr. Ricardo Rachid, da Universidade Federal do Paraná, também. Uma salva. É isso, teremos agora... Presidente. Pois não. Presidente, Pedro Nelson. Pois não. Vocês têm palavra. Eu peço perdão pela interrupção, mas eu gostaria de fazer a apresentação da minha presidente eleita, desembargadora Etelvina Felipe, que toma posse agora dia 1º e fará parte do CONCEPRE a partir de agora, e ela era presidente do Conselho dos Corregedores do Brasil. Muito apropriado. Antes de encerrar, deixo a palavra em livre para quem queira dela fazer uso. Presidente, registrar também a presença do eminente desembargador Adão Joel Gomes Carvalho, que tomará posse no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e irá compor... Parabéns, Adão. Desembargador Adão, parabéns. Continue aberta a palavra. Peço a palavra, senhor Vocês têm a presidente. palavra. Também, comungando com os demais presidentes, apresentar a presidente eleita do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que toma posse no próximo dia 1º. Continue em aberta a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra para agradecer, como vice-presidente, todo o trabalho que Vossa Excelência executou com maestria nesse período de 2 anos em que conduziu os destinos do CONCEPRE. Vossa Excelência foi um lutador incansável em prol da magistratura. E eu queria, então, aqui deixar registrado o meu agradecimento, o meu aplauso, o meu apreço pelo seu trabalho, por Vossa Excelência. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira dela fazer uso, eu declaro encerrado, então, a sessão. Muito obrigado à presença de todos. Apenas um recado da equipe do cerimonial. Nós convidamos a todos agora para o momento dos cumprimentos dos empossados, que será realizado num coquetel oferecido no Salão da Mata, aqui neste mesmo hotel. A equipe do cerimonial indicará a localização do salão e o acesso será realizado pela porta aqui atrás da equipe técnica. Muito obrigada.